poder falar com vocês nessa segunda-feira, dia do tratamento espiritual. Eu espero que todos vocês encontrem na casa o que vieram buscar. Nós vamos lembrar que, em primeiro lugar, tudo isso depende de nós. Todas as dificuldades que nós passamos nesta vida, no aperfeiçoamento de nossos espíritos, cada passo, cada dificuldade é um provamento para que nós possamos ver como nós damos esses passos, como nós enfrentamos as dificuldades. Sintam-se acolhidos na casa, essa casa maravilhosa, guiada pelo Pai João, o mentor da casa, a quem peço iluminação, proteção para aquilo que eu vou poder falar. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nós temos o tema Caracteres da Perfeição. Caracteres da Perfeição. E Jesus, o Mestre, diz assim no início: sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Ele disse isso e nós não podemos levar isso ao pé da letra. Ele disse na época que ele disse: nada que Jesus fala deve ser levado ao pé da letra, deve ser considerado, porque nós, a perfeição de Deus, ela é perfeita e nós estamos muito longe de atingir essa perfeição. Um dia seremos espíritos evoluídos, espíritos puros, mas atualmente ainda falta muitas encarnações para nós chegarmos até lá, mas chegaremos. Foi isso que Jesus quis nos dizer. Jesus diz: olha, se vocês querem ser perfeitos, vocês têm que amar os vossos inimigos. Complicado amar os inimigos, né? Amar já é difícil, amar no sentido que o Criador nos ensinou, o amor como Deus assim o colocou. É difícil amar ao nível em que o Criador nos ama, mas amar os inimigos, geralmente a gente fica com raiva do inimigo, né? A gente quer ver se consegue dar uma pegadinha nele, um empurrãozinho, né? Mas é o que Jesus disse, né? Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. É um grande desafio. Sabemos que a nossa tendência natural, nós conhecemos o nosso espírito, nós conhecemos como nós somos, que a tendência não é amar nossos inimigos. Nós temos mais tendência de odiar os inimigos, mas o Mestre nos convida a mudar esse enfoque. Mudem, mesmo que vocês não consigam a princípio, mas tentem, experimentem, procurem ser melhor, perdoem. Se alguém te feriu, se alguém o feriu numa face, ofereça a outra face. Como seria isso de oferecer a outra face? Fique em silêncio. Fique em silêncio. Às vezes a gente não consegue ficar em silêncio. Aí fica procurar alguém para comentar, etc. Porque isso seria dar a outra face. Fazer silêncio sobre a agressão recebida. Outra coisa colocada por Jesus: fazer o bem àqueles que vos odeiam. Puxa vida, como é que vocês pensam nisso? Fazer o bem a uma pessoa que você odeia. Bom, a princípio, muitos de nós outros podemos não odiar ninguém, é natural, que nós não sintamos ódio, mas muitas vezes nós temos contato com pessoas que têm ódio. E aqui Jesus aconselha, é a proposta do Mestre. Porque se queremos conquistar o reino dos céus, precisamos vencer esse defeito de caráter, de odiar as pessoas, de sentir aquela coisa terrível que inclusive traz doença para nós,
faz mal para nós, desequilibram o nosso espírito. Porque quando nós atacamos mentalmente o nosso semblante, mesmo que tenhamos, não importa se estamos certos ou não, acaba voltando para nós uma dor, o resultado daquela nossa ideia. Disse Jesus: sede perfeito como o vosso Pai que está nos céus. Quando Jesus fala isso, Ele está nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. A meta, olha, a meta é essa, é se aproximar do Criador. Vocês não vão, claro, ser perfeitos como o Criador, mas procurem tê-lo como meta, como esperança. Tenham essa esperança, porque vocês foram criados, não importa o momento que vocês estão hoje, mas todos nós chegaremos a ser espíritos puros. Não sei quantas encarnações isso vai levar, não importa, mas é maravilhoso saber que nós vamos ter oportunidade. Nós estamos sempre nessa corrida e Jesus Cristo está sempre ao nosso lado, nos amando e nos protegendo. Jesus diz mais alguma coisa: orai por aqueles que vos perseguem. Vamos pensar no Evangelho no lar, quando nós nos fazemos ali o Evangelho no lar. Vocês concordam que para a gente fazer um Evangelho no lar, uma oração, a gente precisa se concentrar, né? E colocar a nossa mente assim, pensar em Jesus Cristo, pensar em Mãe Santíssima, pensar no Pai João, tanta coisa, só pensando nos espíritos evoluídos, né? É claro. Até nós chegarmos aos espíritos evoluídos, há uma pleia de espíritos entre nós e os espíritos evoluídos, mas nós temos que nos concentrar na oração. Agora, imagina você fazer uma oração por aqueles que te prejudicaram. Não é difícil? Parece que é difícil, né, gente? E é mesmo. Mas nós temos que chegar a isso, porque nós vamos evoluir. E para chegarmos a espíritos puros, nós vamos fazer isso e muito mais. Nós vamos orar e pedir proteção para aqueles que nos atacaram. Para aqueles que nos atacaram. Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Ser bom para com os bons. Quando você é bom com teus amigos, quando você é bom para alguém que é bom com você, isso é fácil, né? É muito bom a gente simpatizar com uma pessoa que gosta da gente. Aquela pessoa gosta de mim, então eu também gosto dele. Isso não é vantagem, Jesus fala. Os publicanos, aqueles que cobravam os impostos, também faziam isso, também amavam, mas cobravam os impostos, os pagãos. Então, é difícil. A perfeição mencionada por Jesus é uma perfeição relativa. Quando Jesus fala, sede perfeito como o vosso Pai é perfeito, Ele está nos convidando a uma perfeição relativa, não absoluta. A nossa meta de perfeccionismo, ela é assim relativa ao nosso estado evolutivo. Você frequenta uma casa espírita, mas não pode esquecer que o objetivo do cristão não é frequentar uma casa espírita ou frequentar uma igreja ou qualquer outra instituição religiosa. O objetivo é que esta fé nos aproxime do Criador. Nós temos que nos aproximar do Criador, independente da religião, independente da casa que nós frequentamos. Temos que nos aproximar do Criador. Isso é o que aconselha o Evangelho de Jesus.
A essência da perfeição é a caridade. E a caridade é um conjunto de qualidades que precisamos alcançar. Temos uma meta, a aproximação da perfeição de Deus. Temos um guia, Jesus. Sejamos homens de bem. Jesus quer. Ele não se importa qual é o centro espírita que nós frequentamos ou qual é a religião que nós temos. Ele quer saber o que nós, se nós somos homens de bem, como que nós aproveitamos tudo que nos foi dado, a saúde, o tempo da reencarnação, a qualidade de vida que nós tivemos, as pessoas que se aproximaram de nós, porque as pessoas são colocadas no teu caminho. Tudo tem um objetivo. Ninguém é colocado no teu caminho por acaso. É para te ensinar alguma coisa, é para te mostrar alguma correção. Tudo tem um objetivo. O acaso não existe. Estamos vivendo momentos de muitas guerras, muitos desajustes. E neste mundo de tantas discórdias, tantos conflitos, tantas contendas, nós temos que nos situar e ser aquela pessoa que pode até passar uma palavra para os outros para acalmar a todo mundo. Olha, a guerra é lá, mas aqui dentro nós estamos em paz, estamos numa casa belíssima, vamos esquecer todos os nossos problemas lá fora e vamos pensar: oh Jesus, muito obrigado, o Senhor ter me proporcionado esta noite, o Senhor ter me favorecido, me colocado aqui. Deixo todos os meus problemas lá fora, nada me ataca, estou protegido com a ajuda espiritual desta casa. No livro de Kardec, O que é o Espiritismo, ele cita que a primeira reunião espírita que ocorreu em Paris, havia nessa reunião católicos, protestantes, espíritas, ateus, diversas religiões. Mas aquela reunião foi feita não considerando as religiões e dizendo: aquele é um protestante espírita, aquele é um católico espírita, aquele é um ateu espírita, porque todos nós somos espíritas. Então foi assim que Kardec encaminhou a sua palestra para esse público heterogêneo. Nós somos espíritos imortais, nada nos acontece, mas estamos num mundo onde vemos muita coisa acontecer. Quando que eu poderia supor, na minha infância, na minha juventude, que mães jogariam seus filhos de um prédio, de um andar, ou que houvesse tantas crueldades? Mas isso está ocorrendo no nosso tempo, momento de transição planetária. Tudo isso nós vemos. E se nós nos focarmos muito nos canais abertos, parece que ficam repetindo 300 vezes a mesma notícia ruim, nós acabamos por ficar envolvidos com essa maldade e acabamos nos sentindo mal. O orgulho e o egoísmo. Como é que nós vamos combater o nosso orgulho e o nosso egoísmo? Como é que o Antônio, eu estou aqui no momento, e vocês, conversando com vocês, podemos combater o orgulho e o egoísmo, característica do ser encarnado
que nós somos. Um dia nós não sentiremos mais orgulho e nem egoísmo. Nós seremos espíritos mais evoluídos e teremos vencido esses defeitos de caráter. Mas hoje a gente tem grande dificuldade. Mas fique em paz. Não é porque eu estou falando aqui que eu não tenho. Eu tenho tudo isso que eu estou falando eu tenho. Mas foi me dado para eu falar e eu estou falando. Mas isso não quer dizer que nós não podemos ter esperança, porque está escrito que a um certo nível espiritual nós vamos vencer as características de egoísmo e de orgulho, que é a grande ferida nossa. O Espiritismo não precisa de defensores e nem de guerreiros. O Espiritismo precisa de praticantes. Nós precisamos de gente no centro espírita que viva na sua vida, no seu dia a dia, a excelência do cristianismo. Esse é o verdadeiro espírita. Estar no centro espírita não garante isso. Nós precisamos ser cordiais, nós precisamos do fundo do coração amar os nossos irmãos, gostar deles, procurar ajudá-los, mesmo quando nos sintamos feridos por ele. Senão, não adianta. Tudo isso vem para nós, fica dentro de nós, corroendo o nosso coração. O egoísmo é o culto desequilibrado do eu, é o excesso de amor próprio. Quando você tem muito amor próprio, você pensa tanto em você que não há espaço para pensar nos outros. O orgulho é quando você tem tanta autoestima que todo mundo é ruim. Você é o único certo. Todos são ruins. Você é o único certo. Tem alguma coisa errada aí, né, gente? Não pode todo mundo ser ruim ou ser certo. Opa, deve ter algum probleminha. Então vamos. Quando nos entregamos à energia do orgulho, não há espaço para aprendermos mais nada. Porque nós somos orgulhosos. Nós já sabemos tudo, eu já sei tudo. O que eu preciso aprender? Ué, quem quer me ensinar alguma coisa? Eu já sei tudo. O orgulho não está relacionado com a roupa que vestimos. Uma pessoa pode ser muito rica, pode ser muito bem de vida, ser muito rica, mas ser uma pessoa de uma espiritualidade abençoada. E às vezes nós encontramos moradores de rua que, se nós nos encostarmos neles e quisermos conversar com eles, eles são arrogantes. Eles moram lá na rua. Eles estão numa das piores situações, sob drogas, família os abandonou, mas eles são muito orgulhosos. Não vou dizer que todos, tá? Isso não quer dizer que nós não devemos ajudar os moradores de rua. Devemos. É bom. Mas seria bom se nós conseguíssemos levar aos moradores de rua uma palavra, para que eles também ouvissem essa palavra. Mas pelo que nós temos apreciado, eles não querem ouvir aconselhamentos. Eles sabem tudo. Lá tem pastores de igreja, lá tem pessoas que conhecem a Bíblia de cor, tem pessoas super sábias morando na rua. Eles esperam você falar e quando você termina, eu já sei essa Bíblia de cor que você quer falar para mim. Esse é o morador de rua. Não são todos, tá? Há exceções, há aquele que está sofrendo, aquele que gostaria de uma mãozinha para sair dali. Mas a maior parte não quer ceder à sociedade, porque o orgulho dele é tanto que ele não vai ceder. Ele quer ficar na rua. O egoísmo nos leva a pensar que pode faltar para todos
desde que não falte para mim. Então o egoísta é assim: olha, pode faltar para todo mundo, desde que não falte para mim. Assim, tipo assim, na pandemia, ouvi falar de companheiros que vão ao supermercado comprar tudo que precisa ou que não precisa, porque podem acabar as coisas, então vai forrar a geladeira dele, vai tudo. Mas se faltar para os outros, a pessoa não está preocupada. Se não faltar para mim, o que importa é que não falte para mim. Esse é o egoísta. Nós vivemos na cidade de São Paulo. E na cidade de São Paulo, daqui 3 anos, gente, não vai ter problema de trânsito. Porque tudo vai ficar parado. O nosso egoísmo de achar que devemos ter um carro para cada pessoa. Se você observar os carros, né, que saem de manhã, de madrugada, aquilo já forma aquela fila para tudo, né? A maior parte está com o motorista só. Se vocês viram o filme, ou leram o livro Nosso Lar 1, vocês vão ver que lá existe como se fosse um metrô aéreo, né? É coletivo. No nosso lar não tem transporte individual. E nós aqui, as montadoras não param de lançar os carros na rua. Isso é fruto de uma sociedade egoísta. Isso não começou agora. Isso já vem de séculos, que nós fomos acumulando esse egoísmo, entende? Até chegarmos a um ponto, né, em que, sei lá, eu acho que enquanto a gente conseguir tirar o carro da garagem e conseguir chegar em algum lugar, a gente vai continuar com o carro. E não vai entender que seria necessário radicalmente mudar a forma de transporte. Dar uma olhada no filme Nosso Lar. Como uma sociedade sobreviverá se você só pensar em você? Como é que uma sociedade pode continuar existindo se você só pensa em você? Cada um só pensa em si mesmo. Que sociedade é essa? Uma sociedade de egoístas? Acho que não existe, né? Precisamos considerar que em sociedade devemos respeitar a todos. Vivemos no caos devido ao orgulho e ao egoísmo. Muitas vezes as pessoas ficam doentes, nós ficamos doentes, porque o nosso orgulho e a nossa vaidade está nos fazendo direcionar o nosso pensamento para um enfoque, né? Que nós ficamos contra o nosso pai, contra a nossa mãe, contra a nossa esposa, contra o nosso marido. Nós ficamos contra o presidente, contra o vice-presidente, contra tudo. Claro que nós podemos ficar contra, podemos não concordar, mas nós somos do contra. E isso acaba nos afetando. O mundo que nós vivemos hoje, ele ainda se mantém por causa do amor que muitas pessoas doam. Tem muitas pessoas que fazem as coisas somente por amor. Elas não esperam nada em troca. Por exemplo, vocês já pensaram se a nossa mãe nos chamasse e falasse: Antônio, eu quero ter uma conversa com você. Eu quero te cobrar o preço do leite que eu te dei quando você mamava, ou das horas que eu fiquei acordada quando você tinha febre, ficava doente, e eu quero te cobrar isso, Antônio. Então, só o amor de uma mãe, que nada cobra, só doa, isso também pode ser. Vemos o exemplo do Criador de Deus. Ele nos ama tanto, não porque nós somos bonzinhos ou porque nós merecemos o amor dele, porque ele é bom. Ele não cobra o amor que ele dá. Ele não cobra o amor que ele nos dá. Ter tolerância para com os outros. Ter tolerância é uma coisa complicada, mas é necessária. Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas, elas são umas diferentes das outras. Então nós temos que tolerar, que aceitar o diferente.
ele é diferente de mim, ele tem essa mania, eu não vou ficar perto desse cara. Não, tolere, indulgência. Então, hoje, essa sociedade egoísta, nós estamos observando crianças de 8 anos se suicidando. Quando eu era jovem, eu jamais podia pensar que uma criança de 8 anos pensasse em suicídio. Por que está acontecendo isso? Então, transição planetária é a nossa sociedade, é o mundo que nós vivemos, é a nossa realidade. Sendo assim, meus amigos, eu quero agradecer a esse Pai Criador, a esse Jesus amoroso, ao Pai João, mentor da casa, que mantém, que prepara esta casa desde as primeiras horas da manhã, que procuram envolver as paredes e iluminá-las por uma luz que nós não temos a percepção. E somos gratos por isso, porque a gente vem aqui, tem parte, tem uma grande ajuda, nós vamos ter grande ajuda, mas não nos esqueçamos que a parte principal é nossa. Ninguém vai fazer a nossa parte, porque nós tivemos essa reencarnação para suportar essas dificuldades que nós estamos suportando. Então vamos tolerar o próximo, vamos ter indulgência, vamos procurar orar por aqueles que nos incomodam, vamos fazer uma forcinha, né? Vamos fazer o Evangelho no lar. Se uma vez por semana não der, vamos fazer todo dia, até nos sentirmos bem, o Evangelho no lar. Porque a oração é uma forma onde nós nos aproximamos do Criador. Não vamos perder essa oportunidade. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Fiquem todos em companhia dele. Ele é nosso amigo, ele quer a nossa evolução. Tudo que aparece de dificuldade no nosso dia a dia é para permitir o nosso crescimento. Então agradeçamos. Obrigado, Pai, por essa pessoa difícil que o Senhor colocou no meu caminho. Obrigado, Pai, por esse casamento, ou por isso, por aquilo, ou sei lá o quê. Mas agradeça, porque existe um motivo para tudo. Então, eu vou pedir a vocês que continuem aguardando para o tratamento, que já começou desde quando vocês aqui entraram. Desliguem os celulares, porque não é bom isso, porque nós temos agora que aproveitar esse momento para pegar o máximo de energia que nós temos necessidade. Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado.